Gente boa de Deus, hoje eu inicio o Papo de Graça de uma maneira diferente. Essa primeira hora do nosso papo será uma conversa minha aqui. A Adriana diria, uma conversa com os universitários. Então, o Daniel, meu filho, me perguntou se ele e algumas amigas dele, do curso de psicologia aqui da UNB, poderiam me fazer algumas perguntas. Da Uniceub. Me fazer algumas perguntas. E eu disse que seria um prazer para mim, é claro. E Daniel, meu filho, e aí? Apresenta a moçada. Bom. Essa daqui, ao meu lado esquerdo, no canto azul, é a Marcela. Ali temos a Bárbara e aqui a Marina. Somos todos do curso de psicologia do Uniceub, na cadeira Fórum de Debate, que traz a gente aqui. E a gente estava louco para te fazer algumas perguntas. E antes assim de fazer alguma pergunta para você e a gente começar esse questionário, pequeno questionário, queria que você, para todo mundo que for escutar a gente, escute na mesma linguagem e fale a mesma linguagem, para a gente conseguir discutir as mesmas palavras falando a mesma coisa. Se você poderia falar para a gente os significados rápidos e as diferenças entre religião e fé e ética e moral. Bom, religião é um fenômeno humano de busca da transcendência, mas é um fenômeno absolutamente humano, da necessidade humana de natureza espiritual, de natureza psicológica e também de natureza social, econômica, política, porque aonde quer que humanos se ajuntem, jamais se consegue fugir de algum tipo de definição política pela própria identidade do ajuntamento, contingências de natureza econômica pela própria necessidade de sobrevivência do ajuntamento, e tem uma expressão social significativa, porque religião presume a proposta de um caminho humano de obediências e de compromissos e de ritos que se supõe, em sendo praticados, levam o indivíduo a Deus. Então isso é religião, é um fenômeno humano, porque filosoficamente não existiria uma religião humana que fosse viável na direção de uma relação com Deus, porque a palavra religião, religare, significa religar o homem com Deus. Isso é uma impossibilidade em todos os níveis. É uma impossibilidade filosófica, porque o homem é finito, Deus é infinito. É uma impossibilidade espiritual, porque o homem é entupido e fechado e bloqueado e luta para vencer o egoísmo, o dia inteiro em si mesmo, e Deus é amor. Portanto, a própria instintualidade pura do amor no homem, que o levaria naturalmente a Deus, está bloqueada no coração. Ele é um ente psicologicamente impressionável de tal maneira que qualquer olhar que ele tenha de Deus vai projetar apenas a sua própria interpretação e não Deus mesmo. E por muitas outras razões, religião é só um fenômeno humano que não religa o homem a Deus. Produz uma catarse, um bem-estar, uma sensação psicológica de pertencimento a um grupo, à família, aos afins, aos iguais, mas é um fenômeno humano. Fé já é um milagre que transcende completamente a perspectiva da religião. Existe fé na prática religiosa, mas a prática religiosa é basicamente dominada por crenças e não por fé. As crenças são um conjunto de coisas, é quase que uma síndrome dogmático-religiosa, um ajuntamento de dogmas e de princípios a partir dos quais aquela religião se estriba. Essas são as crenças. A fé não necessariamente tem crenças. A fé
é algo absolutamente distinto. A fé carrega a essência das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. É isso que a fé é. Ela não precisa de uma pedra, ela não precisa de um elemento concreto, ela não precisa de um agente humano, ela é, como se diz na Escritura no Novo Testamento, dom de Deus. Nasce no coração do indivíduo e não precisa ser carregada por um conjunto de crenças. Aonde quer que você encontre pessoas com a capacidade de verem o invisível, de crerem no aparentemente impossível e de se levantarem para fazer o que se diz que não é realizável, mas elas a si mesmo levantam e andam, aí há um caminho de fé. Ainda que o indivíduo não relacione isso a Deus, nem a nenhuma crença, há um próprio estado de natureza existencial de fé. Aí, nesse sentido, eu diria que não se faz absolutamente nada, nenhum de nós, sem fé. Nessa linha de natureza fenomenológica essencial. Vocês vieram hoje aqui porque vocês tiveram fé, que valeria a pena, que conseguiriam chegar, programaram-se para chegar na hora e chegaram, porque tiveram fé que os fluxos seriam razoáveis e naturais, porque acreditaram que a conversa valeria a pena, porque acham que isso pode gerar algum benefício na própria compreensão da sequência do trabalho que vocês estão fazendo na Uniceub. E fora os outros aspectos de natureza imponderável do coração de cada um de vocês, que não necessariamente se vinculou a Deus. Vocês não têm que ter acordado de manhã e dizer: ó Deus, obrigado, hoje vou ter um encontro assim que vai me produzir isto e isto. Não. Mas a moção, o movimento é fé. Aí até quando você vê um cara, para poder fazer uma negação de Deus, ele tem que ter fé. Ele diz: eu não creio em Deus, o que é uma afirmação de fé, na não fé dirigida a Deus. Mas não se existe sem fé. Sem fé, o que sobra é suicídio, que ainda demanda alguma fé. Que é a fé, ou de que, para além do absurdo do momento, eu posso, quem sabe, na loteria da morte, encontrar um descanso paradisíaco, ou quem sabe, no niilismo total, na inexistência total, pelo meu tiro na cabeça, eu durma para sempre, portanto eu me anestesie no não ser. É preciso ter uma fé para cometer um ato como esse. Então, sem fé, ninguém vive. Agora, a fé que faz diferença é aquela que coloca você na certeza da possibilidade de um vínculo por meio exclusivo da fé com o infinito, o transcendente, o imponderável, o absurdo, o impensável e o impossível, que é Deus. Por que é só por meio da fé? Porque a fé não está sistematizada nos limites da lógica. A lógica é muito diminuta. A lógica fecha seus padrões sistêmicos, estabelece uma teoria que a satisfaz, o que não caiba no sistema fica de fora, não existe. Ou qualquer outra situação, ou mídia que você use para tentar chegar a Deus, esbarra sempre na incompreensibilidade do absurdo. Deus é absurdo. Um ente que seja eterno, incriado e que exista de si mesmo é absurdo. Portanto, pela lógica, eu não chegarei a Deus. Deus é absurdo. Pela ciência física, eu não chegarei a Deus. Eu chego sempre numa singularidade radical na minha procura, que quando eu acho que a peguei, ela se desdobra para milhares de outras singularidades, e hoje em dia, pela física quântica, ela se volta para dentro da própria natureza da matéria e abre universos ainda mais incompreensíveis e imponderáveis, aonde as lógicas não operam. Então, por isso, sem fé, ninguém se relaciona com Deus, porque a fé é a única admissão do absurdo,
do impossível, do infinito e de tudo quanto nos seja inconcebível, como, por exemplo, que esse eterno e infinito seja pessoal e me ame. É uma loucura. Então, sem fé, ninguém se relaciona com Deus. Mas também sem fé, ninguém levanta para existir. Ela vai das pulsões essenciais da vida à transcendência mais sublime do ser. Então, religião, crença, fé, ética e moral. Ética e moral. Ética vem da palavra grega que significa aquilo que é em si. Designa um telhado, ethos. É a coisa que me cobre, que me faculta a possibilidade de viver, que é uma cobertura para o existir, para o ser. Então a ética pressupõe um conjunto de valores que produzem saúde, bem-estar, harmonia e paz para minha compreensão na minha prática da vida. Portanto, a categoria ética apela muito mais para a consciência de ser do indivíduo. Já a moral, a palavra já diz, conquanto haja uma confusão muito grande, eu vejo a toda hora, até em livros acadêmicos, pessoas tratando moral como se fosse ética e ética como se fosse moral, mas moral é, etimologicamente, aquilo que decorre da maioria. Por isso, éticas universais não mudam, mas morais alteram-se de geração em geração. Quando você vê, por exemplo, os 10 mandamentos de Moisés, eles não são morais, eles são éticos. Desde que a vida é vida, que matar é matar, roubar é roubar. A consciência sabe disso, independentemente de conhecer Moisés. Isso está plantado como um valor universal. Isso é ética. Isso é aquilo que foi plantado para viabilizar o ser e a vida. É o software instalado e que não precisa nem de tantas elucubrações. Pessoas muito simples, às vezes, o praticam com muito mais clareza do que os que vagueiam a respeito de uma justificativa para a ética. Aí, da ética, decorrem muitas outras etiquetas, que eu já não chamo éticas, elas já vão se parecendo mais com morais de convenções que nasceram de um padrão ético, mas foram ganhando fisionomias de etiquetas e de moraizinhos. A moral, portanto, é o que decorre da maioria. É o consenso majoritário. É a moral. Seja por uma decisão eletiva, seja formalmente estabelecida por um plebiscito que designa agora que a maioria de uma nação prefere um determinado adotar, ou liberar, ou acolher, ou aceitar um dado comportamento, aí isso vira, daí em diante, uma vez que esse acordo é feito, e essa é um acordo da maioria, isso vai virar moral. Pode até ver um grupo reclamando aqui e ali, mas é uma questão de tempo, isso vai se estabelecer como uma moral de comportamento. Outras vezes é de natureza tácita. Ninguém combinou. Só foi rolando, rolou tanto, tomou conta de tudo, de maneira tão metástica, que todo mundo já realiza e já assimilou como um comportamento natural, que já virou uma moral tácita. Assim como você tem as morais que decorreram de éticas, que se tornaram receitas de comportamento e que agora são praticadas como morais dogmáticas, que são aquelas que a gente encontra na religião. Nasceram de éticas que viraram etiquetas locais e acabaram se transformando em morais dogmáticas esmagadoras para o indivíduo, e que são coisas que não têm nada a ver com a consciência universal do que Deus chama ethos, do que Deus chama aquilo que realiza e viabiliza o sentido da vida. Então essas morais não necessariamente trazem esse conforto e essa saúde, essa cobertura, né? Moral, ela não necessariamente pacifica, porque ela lida com a exterioridade.
A moral pressupõe o observador, o superego, a polícia, a religião, a família, a cidadania, o vizinho. A ética não pressupõe nada disso. A ética pressupõe o ser. Eu sou. Essa é a diferença esmagadora. Esmagadora mesmo. E aí eu queria dar uma colinha aqui para eu te fazer essas perguntas. Podemos começar? Podemos. O que falta, na sua visão, a psicoterapia para abranger de forma plena as questões religiosas? Ela tinha que ficar liberta de muitos dogmas, porque a psicoterapia é muito religiosa. Muito religiosa demais. Sabe, uma religiosidade da pesada. Você tem Freud como Moisés da ciência psicanalítica. Você tem um Jung, assim como uma espécie de Jesus Cristo que chegou mais aberto para as imponderabilidades, para o inconsciente coletivo, os arquétipos, tudo isso, mas é tudo muito religioso. Ou então as linhas que você vê sendo adotadas, elas são adotadas de maneira extremamente dogmáticas. E onde existe dogma, por mais que o espaço entre o dogma e o dogma seja tratado com inteligência, mas o dogma confina e designa a medida aonde a inteligência pode ir e aonde a burrice está estabelecida. A razão pela qual a vida inteira eu nunca quis ser psicoterapeuta, para não ficar sob a tutela de nenhum conselho do gênero, é porque eu jamais quis me submeter à limitação dos dogmas. Porque eu olho para Freud, por exemplo, e vejo nele um indivíduo que teve uma capacidade de autopercepção razoável. Eu não diria que é um dos indivíduos que eu acho que mais conheceu, não, acho que Freud teve sombras imensas na alma dele, porque ele não tinha coragem de encarar. E tinha algumas fixações. Mas como ele era um homem elaborado e genial e sensível, ele construiu uma percepção da identidade humana que imensamente parecia com a projeção da dele. Então, quando você encontra um ente que carrega uma espécie de recíproco freudiano de complexificações psicológicas, uma análise freudiana até chega ao diagnóstico bem interessante do indivíduo, mas nem todo mundo é daquele jeito. Freud inclusive fala que a religião, no caso, é como se fosse uma fuga, como se fossem as drogas, uma fuga para você realmente ficar em paz, mas ele compara com as drogas aqui na religião. O Jung disse a ele, não é? Exatamente isso. O Jung disse a ele que ele via, com todo respeito, que havia um aplicativo bastante universal no que Freud discernia sobre a alma humana, mas que Freud tinha que admitir que essa universalidade era limitada ao encontro com aquilo que tinha similaridade com a projeção da alma de Freud. E ele disse, existem muitas outras pessoas com outros modelos e estruturas psíquicas totalmente diferentes da sua. Isso precisa ser levado em consideração. Aí, nesse sentido, eu acho Jung mais aberto para incluir e incorporar outras possibilidades. A vida é muito mais do que acontece entre Jocasta e Édipo, é muito mais do que o que se possa confinar a pulsões dessa natureza. Elas são poderosas, mas elas estão longe de ser únicas e de terem que ser dogmatizadas de maneira tão visceral. Então, respondendo, eu acho que o primeiro empecilho é também a religiosidade da psicoterapia. Ela tem dogmas, ela se trata com alguns dogmas extremamente pesados, ela determina determinados ritos muito religiosos,
você tem que, dependendo da linha, se assentar num divã de costa para mim. Isso é um rito. Sim, de natureza bem religiosa. Se você não me pagar, a nossa relação não se estabelece isenta. Mentira! Eu nunca cobrei nada de ninguém, atendo mais gente do que a maioria dos psicólogos vivos. Nunca cobrei um tostão e os resultados são esmagadores, a isenção é total. E quando houve poucas transferências, foram resolvidas direto, na cara. Então, muita religiosidade na psicoterapia. Eu poderia sair multiplicando os exemplos, até no horário de terminar uma consulta. Parece um culto reformado. Tem que terminar no horário tal. Às vezes o melhor está começando a rolar dali para frente, mas o dogma do tempo tem que deixar e fazer o cara ir para casa no momento de explodir uma confissão para voltar na semana que vem. Aí isso também estabelece uma outra coisa que vai ficando religiosa na perspectiva perversa, que é o alongamento do tratamento, que parece as campanhas da Universal. O cara nunca é curado para poder pagar sempre, deixando no altar. O outro pressuposto é de que existe uma cura, quando na realidade não existe cura. O ser humano é um ser que caminha para ser curado, e enquanto caminha é curado, e a cura dele está no caminho. Você pode receber alta das suas complexificações, porque você tenha começado a se discernir e tenha, portanto, da parte de um psicoterapeuta honesto, recebido os instrumentos para dizer: agora o melhor que você faz com os instrumentos que você tem é combater o bom combate na sua consciência e se enfrentar e ir adiante. Curar, você vai se curar todo dia, assim como eu me curo todo dia, e todo ser humano honesto está em cura todo dia. As altas, portanto, da psicoterapia não são cura, são atestados de consciência para o indivíduo caminhar e continuar a sua cura, que é quando ela vai poder se tornar cada vez mais profunda, porque agora é o diálogo dele com ele mesmo, e a intervenção de um terceiro passa a ser não fundamental, passa a ser importante apenas como checagem relacional e dialogal. E aí a gente podia prosseguir os ritos religiosos. Então, pergunte de novo, já que eu inverti a questão. A pergunta foi: o que falta, na sua visão, a psicoterapia para abranger de forma plena as questões religiosas? Primeira coisa é essa, ela se desreligiosizar para ela poder lidar com o fenômeno religioso do indivíduo, do cliente, não como uma neurose, como em geral já se chega assim pensando, algumas vezes é mesmo, mas tem que ter o olhar isento para saber quando o que acometeu aquele indivíduo é fanatismo, que produziu fixações, que gerou surtos, que se desenvolveu para outras disfunções psíquicas que podem chegar à esquizofrenia e a coisas muito mais bravas. E também discernir quando não é assim. Quando muitas vezes a angústia que o indivíduo está alegando ter nascido de uma experiência religiosa não é necessariamente uma angústia perversa. Às vezes é uma angústia de autoenxergamento. Então é ter a sabedoria de ver quando aquilo é doença, é neurose, e aí ele não tem que atacar a religião, ele tem que atacar a relação do indivíduo com a proposta. Com a proposta, mostrar o exagero do indivíduo em relação à proposta, chamar o indivíduo para a realidade do ciclo da vida, sem precisar entrar num conflito necessário com a proposta, a menos que a proposta seja absolutamente inconcebível. Aí qualquer psicologia honesta, não é porque é religião ou não é religião, o que está em questão, dizer: ó, isto aqui é desumano,
não estou falando de dogma nenhum, não é humano. Considere isto. Essa verdade tem que ser dita e o indivíduo não precisa tentar desmoronar nenhum dogma de ninguém. O que ele tem é que regular proporções, ajudar o indivíduo a equilibrar o olhar, a relação, a intensidade, quando o nível é esse de exacerbação. Quando é uma crise de natureza existencial, que foi às vezes provocada por um acontecimento, uma experiência de natureza, vamos chamar religiosa ou espiritual, ou alguma coisa assim, cabe ao psicólogo, ao psicoterapeuta, ver a natureza, ver o desenvolvimento, ver a saúde da percepção. Porque às vezes o indivíduo está sendo curado por um estado culposo, que corresponde a culpas reais e não fantasiosas. Ele está sendo curado de uma iniciação à sociopatia, está sendo curado de uma iniciação à psicopatia, à inafetividade, à sua descaracterização ética. Aí já tem gente que chega com aquela obrigação de ser culpa é má. Ai de mim, sem certa culpa, sem visitas de culpa, eu não teria caráter. Agora, a manutenção dos estados culposos, como a religião às vezes incentiva, é que são os fabricantes de 70% de doentes mentais internados nas clínicas psicológicas e clínicas psiquiátricas do Brasil, já desde o início da década de 70, a estatística antiga, eu acho que deve ter até aumentado com essa onda neopentecostal. Com certeza aumentou. E a segunda pergunta, é interessante antes eu fazer uma observação que o Código de Ética do Psicólogo veda ao psicólogo induzir valores religiosos, valores políticos, e então acho que isso é uma importante antes dessa próxima pergunta. Mas é importante acentuar a palavra induzir. Sim, por favor. Porque induzir é ideologizar, é seduzir de maneira persuasiva no desejo de implantar. Indução é catequese, ainda que seja sutil, subliminar, mas ela é intencionada, ela é objetiva, ela é penetrante, ela é missional, ela tem um alvo a alcançar, ainda que ela se dissimule. Então, eu concordo que ninguém que se forma em psicologia ou psicanálise, psicoterapia, como queiram designar, e que bota uma placa lá, se ele quer, sendo um cristão, falar do evangelho para todo mundo, ele bote a seguinte placa: psicólogo, linha de abordagem, Evangelho de Jesus, clientes preferenciais, somente cristão, e viva com as consequências. Agora, é desonesto você fazer um curso de psicologia, abrir a sua clínica, ir para lá todo crente, fanático, chato, que se formou em psicologia, sabe Deus como, se fosse num teste de psicotécnico não passava, e de QE emocional ia ser reprovado, se fosse em teste de relacionalidade humana ia ser bombado, mas ele virou um psicólogo. O Malafaia é psicólogo, imagina. Virou um psicólogo, é um exemplo. Aí está lá, clínico. Abre a porta. Aí todo cara chega lá e diz: olha, eu estou saindo com dois caras, estou dando para os dois, estou numa angústia danada porque estou achando ótimo. Aí o sujeito abre Levítico, desce o pau, anarquiza, não sei o quê. Não pode. Se ele não sabe conversar com uma pessoa, todo mundo conversa aqui comigo, tem de suruba, swinga, o que quiser, você sabe disso. Ninguém me vê aqui citando nada, eu só vou dizendo para as pessoas. E olha que eu posso, porque eu não estou fazendo psicologia, só estou pregando o evangelho. Eu tenho todo o direito de dizer o que eu quero, mas é porque eu tenho todo esse direito que eu prefiro dizer como Jesus diria. E Jesus mostra para o indivíduo por que aquele comportamento, aquela atitude, aquele sentimento, aquela cronificação existencial vai desconstruir a alma dele assim, 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 vai se somatizar nele assim, 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 vai alterar o caminho dele assim, assim, e ele escolha.
E eu não falei em nenhum momento em pecado, em Deus, em céu e inferno. Eu disse, você pode escolher o que você escolher. Essa via aqui é de vida, essa via aqui gera para desconstruções dessa natureza. Você escolha. E Deus não precisa entrar na história, Jesus não precisa ser mencionado, você só precisa arrazoar o sentido da vida. Quem quer que assim faça não está violando nada. Porque eu também jamais seria um profissional de psicologia para me sentar diante do indivíduo, anos e anos a fio, ele só ouve a minha voz dizendo bom dia, como foi a sua semana, me fale os seus sentimentos. E repetindo palavras com atos falhos, ou palavras muito repetidas. O que significa essa palavra que você já repetiu 6 vezes hoje? Tal, para ela voltar de novo, e voltar, e ele voltar, e ele voltar, e eu fazer as mesmas coisas, e nunca mostrar nada para ele. Jamais faria assim, porque eu acho que isso prolonga um processo que aqui no dia a dia eu vejo os resultados, quando são normais, de um encontro noutético, como o Novo Testamento propõe, porque o Novo Testamento tem uma linha de abordagem psicológica, é a linha noutética, é a palavra que Paulo usa, noutétesis, é a palavra para confrontar, é a linha confrontacional, é olho no olho, é verdade, é o encontro humano. O resultado desse encontro é extremamente mais profundo, rápido, chocantemente produtor de compreensões que pelas outras vias levam meses, anos, às vezes metade de uma vida, sinceramente. Tem uma palavra, uma coisa que você falou que não está aqui, e eu queria perguntar, que me veio à mente, não está aqui no script, como o Braulio gosta, mas eu queria perguntar, você como psicanalista, o que te fez escolher não usufruir da psicanálise como o seu meio de interferência no outro mesmo? Eu sei que você já respondeu de uma forma completa em todas essas questões, você falou, pelo menos para mim, mas o que te fez falar o seguinte, eu não vou me utilizar disso como ciência para interferir no outro? Bom, em primeiro lugar, porque a contribuição da psicologia, da psicanálise, da filosofia, das ciências humanas, dos saberes da alma na minha vida, eu diria que carregam um percentual de importância existencial bem menor do que na maioria da vida das pessoas. Então, eu aprendi e aprendo e engatinho todo dia na percepção da compreensão da alma do meu próximo, a partir da minha e na minha troca com ele, todos os dias. E isso tem a ver com o Evangelho. O Evangelho sem religião, que é a psicologia das psicologias, embora o Evangelho não seja uma psicologia, mas ele sendo o que ele é, ele carrega a psicologia mais universal que se possa conceber, com os aplicativos mais variados e impensáveis que se possa imaginar. Ele te abre todos os leques. Então, como a grande contribuição existencial, a única, eu diria a pedra angular, como é verdade, o cerne, o espigão da minha compreensão da vida e do meu ser, foi plantado pelo Evangelho de Jesus, e não pela religião cristã, não pelo cristianismo, como vocês sabem, mas pelo Evangelho, pelo que Jesus pura e simplesmente ensinou. O recurso e a riqueza que dali advieram me fizeram ter interesse em muitas coisas, de física quântica, a biologia, a astronomia, a química, mas também a psicologia, todas essas realidades com as quais eu lido no meu cotidiano, mas eu já cheguei a elas, lendo-as a partir da chave hermenêutica do Evangelho de Jesus no meu olhar. Então eu sempre li Freud com todo carinho, respeito, reverência, aproveitei muita coisa, aprendi muitos métodos de approach
Entendi muitos mecanismos, muitas arquiteturas psíquicas de vasos comunicantes na alma, sem absolutizar os condutos, dizendo só acontece assim. Não, eu já vi ramificações diversas, mas fui aprendendo a partir dali. Como ninguém me ajudou mais do ponto de vista extra a compreensão que no Evangelho eu já tinha, para me ajudar a perceber o que eu via no Evangelho, como inconsciente coletivo, sem chamar por inconsciente coletivo. Quem mais me ajudou nesse sentido foi quando eu comecei a ler Carl Jung, ler, e aí eu fui vendo que tudo que eu enxergava na escritura sobre o inconsciente coletivo e não apelidava desse nome, estava descrito ali. Com uma diferença, ele tinha restringido a apreciação dele a uma determinada área de participação humana no fenômeno. E na minha visão bíblica, aquela participação humana estava toda presente, mas também estava imiscuída com outras presenças de natureza espiritual. Então, eu logo vi que a adoção de qualquer linha dessa, submetendo-me aos dogmas do exercício dessas linhas, seria um trabalho de reducionismo absurdo contra a possibilidade de ajudar meu próximo. Por isso essas coisas para mim se transformaram apenas em adereços, acervos, instrumentos, pequenos bisturis, mas não são a ciência do meu diagnóstico no olhar. Contribuem, mas não é em cima deles que as minhas finalizações acontecem, de percepção final na limitação do meu olhar do que possa estar acontecendo. E graças a Deus, raramente eu me equivoco. Você aprende, quando você não lida com o mundo só, lida com tudo. Você aprende a diferenciar doença mental de tipos diferentes, tanto quanto você aprende a diferenciar doença mental ou distúrbio psicológico que se faz acompanhar de presenças espirituais estranhas. Freud iria rir. Jung iria dizer, muito bem, Caio. Você consegue discernir quando não é doença mental, é só uma manifestação espiritual. Você consegue discernir quando elas se fundem. Você consegue discernir o que gerou o que. Às vezes é um distúrbio de natureza espiritual que vai produzir e somatizar uma condição que não é só psicológica, ela vai se transformar até em neural, vai fazer até sinapse neural, vai ganhar concreção cerebral, mas nasceu de uma disfunção espiritual, nem psicológica, mais profunda ainda. Como às vezes o oposto. Você vê determinadas disfunções de natureza psicológica, especialmente aquelas que nascem da raiva, do ódio, da amargura, da autovitimização, irem abrindo flancos na alma humana, que daqui a pouco as pessoas estão penetradas por emulações espirituais que a psicologia não lida com elas nos quadros de diagnóstico formal. Então foi por saber que o mundo era muito maior do que a psicologia enxergar, e que no Evangelho eu tinha todos os tesouros da ciência e do conhecimento, é que a partir do Evangelho eu leio tudo e retenho o que é bom. E a síntese fica cada dia mais linda, mais gostosa, mais rica, e o cerne sempre foi, sempre é, sempre será Jesus, o Evangelho. Agora, meninas, entendam. Por Jesus e por Evangelho, eu não estou falando de religião, não estou falando desse Jesus que está por aí, dessas campanhas, desses cultos na TV, desses bandidos, não estou falando de nada disso. Então, para vocês me compreenderem, minha palavra final, Jesus, vocês vão conhecer aqui entre Mateus, de Mateus em diante, lendo assim, bonitinho, sem medo, vocês vão ver a maravilha. E depois me digam, vocês hoje me fizeram uma pergunta, eu vou deixar um dever de casa, posso? Leiam Mateus, Marcos, Lucas e João, só isso. Rapidinho, curto. Olha, não dá meia veja. Vocês veem, leem, vejam?
Não dá meia veja, menos, 1/3 de veja. Você lê esses 4 evangelhos, é preguiça, como se diz que não quer ler. É fácil de entender. Simples, simples, simples. Leiam e depois me digam se as grandes psicologias essenciais da alma humana não estão todas ensinadas aqui por Jesus. Que poder liberta mais do que o perdão? Que força te deixa mais sem sequestro humano do que não vingar-se? Que poder te faz andar mais livre na vida do que o do amor? Que segurança pode produzir mais saúde para a alma do que uma consciência que se vista de coerência e de verdade a partir de si mesmo, de um ser que busque não se trair? E eu poderia ficar o resto da manhã falando. Me digam se vocês encontram aplicativos que sejam mais curativos e terapêuticos para a alma humana do que esse, porque na medida em que vocês forem exercendo a profissão, vocês vão ver que o que vai chegar lá, isso tudo e vai... quando vai chegar lá, é só isso com que vocês vão ter que lidar, com caras diferentes. Certo? Posso dar continuação rápida aqui? Mais uma última ou tem última? Muitas? Tem muitas ainda? Eu pensei que eu já tinha respondido muitas. Então, sabendo do que é vedado ao psicólogo, como a moral e a ética deveriam interferir de fato na prática da psicoterapia? Bárbara, lê a sua, para ele já fazer uma compilação. Cabe ao psicólogo discutir questões religiosas na clínica? Não. Aliás, no psicólogo não deveria discutir questões de natureza nenhuma na clínica. Na clínica ele deveria... Aliás, eu não discuto questões religiosas em lugar nenhum, eu acho meio idiotice. Agora, na clínica ele está ali para discernir um ser. Se o tema religioso aparece naquele indivíduo, o tema religioso é só o tema. O que ele tem que perceber é qual a relação do tema com o ser. Do contrário, ele vai discutir o tema e não vai tratar do que pulsiona um indivíduo exacerbadamente, ou neuroticamente, ou paranoicamente em relação àquele tema. Então o tema é só um tema, podia ser os Gaviões da Fiel, com a mesma fixação fanática e homicida. Não é para eu discutir sobre a Gavião da Fiel, é sobre o que faz o indivíduo concentrar todo o volume da sua afetividade, fidelidade e existência às Gaviões da Fiel. O que se esconde? Que abismo está por trás desse monobloco aí? Tem mais 2 perguntas aí, uma que é um bloco junto também. Agora eu consigo entender essas perguntas, que na hora de elaborar eu fiquei assim, mas eu acho que é a mesma coisa, mas depois da sua explicação eu vejo que são coisas totalmente diferentes. Então eu queria que você falasse pra gente a relação da fé com a cura e da religião com a cura. A religião, porque é um fenômeno humano, é aquilo que o livro de Hebreus aqui na Bíblia chama. A religião, ela só consegue oferecer catarses. O livro de Hebreus, numa linguagem antiga, chama isso de sacrifício de bodes e de touros, que era um modus operandi sacrificial que Israel usava para fazer um apaziguamento da consciência, mas nunca trazia o perdão profundo e o apaziguamento total e radical. Então é por isso que a religião vive de ciclos. Você tem que ir para fazer as suas catarses. Por que você vai à Eucaristia? Aí você se confessa para comer o pão, é uma catarse. Aí quando você come o pão, você faz a catarse do alívio da culpa. Você está justificado. E eu estou dando um exemplo católico, mas os evangélicos têm milhares de outros processos catárticos. Os budistas, todo mundo tem os seus processos catárticos. São processos de natureza religiosa. As religiões deveriam ser muito mais estudadas como psicologias com pretensões ao transcendente
e analisadas muito mais do ponto de vista também antropológico, psicológico, do que como a ciência do estudo de Deus, porque Deus é inestudável e a teologia é uma panaceia. Só que ela fica tentando estudar Deus e não estuda o homem. Porque teologia só pode ser verdadeira como antropologia e como psicologia, porque o homem, embora me seja totalmente indevassável ainda no mistério individual que ele carrega, mas como ele é semelhante a mim, eu me aproximo muito mais da compreensão dele, a partir de mim, do que de Deus, que eu não sei, só sei que ele é amor, e o resto ele é mistério. Está para além de mim. Agora, a teologia se dedica ao que é impossível, desnecessário, e esquece o que é factível, que é o encontro humano, possível da gente estudar, entender e perceber. Sua pergunta mesmo? É a relação, né? A comparação, a relação entre a fé e a cura e a religião e a cura. Então a religião, eu vejo ela produzir alívios, catarses, mas não vejo ela produzir curas, especialmente quando se tratam daqueles males agudos e essenciais da alma, aonde só acontece cura por uma compreensão absurda. Porque se você vai numa linha terapêutica determinada, a análise vai ser toda de transferência. O que fica de responsabilidade para você é muito pouco. Foi seu pai, foi sua mãe, as figuras parentais, gera um vício familiar que corria, gera uma cultura psicológica, você herdou esse negócio aí, o seu sacrifício de bodes e de touros é feito com essa desculpa, mas que diz para você no máximo por que você se tornou como você é. Mas tudo que indica de cura e de saída é muito tênue, na maioria das vezes. Porque quando você chega a essa conclusão, na maioria das vezes você já repetiu, vamos chamar assim, os pecados da família, as idiosincrasias da família, já virou tão doente quanto aqueles que você, atrás de você, repudia. Aí lhe adianta muito pouco saber que isso veio deles para você também. Você está precisando de uma solução em você, e não basta essa explicação. E nem basta ficar se convencendo, não, isso veio deles, eu não sou assim, isso veio deles, eu não sou assim. O Espírito demanda uma verdade mais profunda, porque conquanto isso tenha vindo deles, isso se tornou você. E só se tornou você porque você tinha todo o potencial para isso. Então você é responsável. Enquanto você fica olhando só para lá e não se enxerga, não tem a menor chance de iniciar nenhuma cura em você. Então a psicologia trabalha assim e a religião trabalha com o mecanismo da transferência. Confessa, deixa com o padre, toma a hóstia, lava. Vai para o culto, canta, dá o dízimo, purga. Enfim, são todos esses mecanismozinhos da religião. A fé não. A fé te propõe o impossível. Ela chega e te diz, olha, você pecou. Teu pai também. Mas o problema do teu pai é o teu pai. Teu pai precisa se resolver com ele. E a sua solução não é o seu pai. A sua solução está em você. Agora, nenhum mecanismo de autojustificação vai pacificar você. Vai só enganar você. Vai ser só um paliativo. O que você precisa saber é que o que você fez, fez. As consequências disso existem. Algumas maiores, algumas menores. Na alma da gente, sempre. Quer a gente constate ou não. Mas um dia aparecerão. Como sombra ou como qualquer assombração. Mas estão aí. E a cura para isso é a certeza absoluta de que quem você é existe em Deus. Você é em Deus. Você não é um ente fora de Deus. Você está vivendo os seus atropelos em Deus. Você não é um ente alienado dele. Nele você existe e respira. Você não tem pulsão que não seja dada por graça de Deus, ainda que você use para matar alguém.
Segunda coisa que o Evangelho vai te dizer, que a responsabilidade, portanto, é sua. Quem quer que tenha entendido o que decorre de pai, de mãe, de herança, entendido mesmo, já não pode mais usar isso como álibi. Acabou o tempo da ignorância e do álibi, agora é a hora do autoencaramento. Terceira coisa, é de que o que foi feito, e ninguém tem que fazer de conta que foi só contingencialmente, que no outro ambiente seria interpretado de outro modo. O importante é que você sabe que gerou de consequências entre você e os relacionados com você. Essa é a ética profunda e essencial da sua consciência. A quinta coisa é saber que isto tudo tem perdão. Não é do padre, não é da religião, não é de um pastor, não é do sacerdote, não é do psicólogo. Que esse perdão é intrínseco à tomada de consciência. Que toda tomada de consciência carrega consigo, a palavra bíblica no Novo Testamento é arrependimento, que virou uma palavra religiosa feia, mas é uma palavra psicológica linda. Metanoia é a palavra, que é a mudança da mente. Então, com toda metanoia, com toda tomada de consciência, que vem como iluminação, com essa mesma tomada de consciência, chega uma inexplicável realidade de perdão. Porque o indivíduo agora está se relacionando com algo que o transcende. A religião coloca você no mecanismo humano. A fé diz: o Pai que está nos céus te ama e te perdoou. Aí já não há mais culpa. Não há mais ciclo. Não há mais ciclo. Você admite, você não fica desmemoriado. Não há... Também o trauma é curado aí também, porque o trauma o que é? O trauma é a emocionalização crônica da dor, da culpa, do medo, do susto, da violência. Mas quando isso penetra em você, surge uma coisa extraordinária, uma desemocionalização traumática do ocorrido. Você fica só com o olhar límpido dos fatos, mas não mais sequestrado pela emocionalidade doída, machucada, amargurada, sequestrada do ocorrido. E eu podia multiplicar a sequência disso indefinidamente. Sim, a gente tem só mais uma, Caio. Tá. Marcelo. Qual a função da psicologia diante da angústia humana provocada pela culpa da perda do sentido de Deus? Qual é o que? A primeira frase eu não entendi. A função da psicologia. A função da psicologia. Diante da angústia humana provocada pela culpa da perda do sentido de Deus. Vamos supor que o paciente chegou lá no consultório e ele não acredita em Deus. A demanda dele é essa, que a família... Ele não tem essa fé. Aliás, ele já tem a fé de não acreditar em algo, né? Mas ele não acredita em Deus. Ele ficou com trauma religioso. Em geral, quase todo indivíduo que chega numa clínica puxando esse assunto já foi muito religioso, ou foi criado por religiosos, ou oprimido por religiosos. Porque do nada ninguém puxa esse assunto. Você já reparou? Ninguém puxa. E é interessante a gente escutar essa resposta, porque como isso é muito comum, qual é o limite do psicólogo aí, já que a questão, a demanda, é a perda do sentido, é essa culpa da perda do sentido de Deus, e é essa a questão que ele está levando para a clínica. Como que o psicólogo lida com isso? Sem falar em Deus para o indivíduo, no caso? Nesses limites éticos que o código permite, assim, sem induzir, né? Nesses paredões da liberdade da fala, né? Então, eu particularmente, que não tenho nenhuma necessidade de não dizer para ninguém nada, mas às vezes eu não digo, porque eu não acho sábio. Não é porque eu tenho a prerrogativa de falar de Deus a hora que eu queira, porque eu não tenho nenhuma mordaça, mas tem horas que eu converso com gente que me traz esse tipo de problema e eu vejo que a melhor ajuda para ele é não conversar de Deus com ele. Vou dar um exemplo público só porque ele citou publicamente um dia esse exemplo. Ele contou para mim, mas depois de uns meses eu ouvi contar publicamente. Então por isso eu não transgrido no que digo, apesar da figura ser pública. Meu querido amigo Betinho, que já está
na glória com o Pai Celeste, o ateu mais santinho que eu já conheci, um ateu puro e cheio de fé, um traumadeustizado, o Betinho. O Betinho foi criado em Minas, num colégio católico. Rolavam lá pedofilia, uns padres meio tarados, como vocês sabem o que acontece. E o bichinho passava o dia inteiro segurando o rabo, com medo de chegar um doido por trás e creu. Então, sempre se encostando nas quininhas da parede, no medo danado. Aí ele disse que à noite tinha que rezar, né? E atrás da cama dele tinha um Cristo desses de gesso, aquelas figuras assim meio andrógenas, esses Jesuses de religião, que ele não sabe bem se o cara é macho, o que ele é. Mas estava ali aquele Cristo andrógeno, com aquele saião, tem às vezes uns olhos verdes, fica parecendo até um traveco bonitinho. Então ali, atrás da cama dele, aquele bichão em pé de gesso, e ele com aquele trauma de passar o dia, meu Deus, lá viu o Frei não sei quem, lá viu o quê, e vai para lá e vem para cá. Aí ele disse que à noite ele tinha que rezar não sei quanto tempo, os terços, aquilo tudo, e tinha que ficar de joelho para o Cristo. Isso. Rapaz, ele disse que a agonia que dava, o Cristo parecia os padres, que eu passava o dia me defendendo. À noite eu ficar de 4 para aquilo ali, era uma agonia que me perseguiu até os 22 anos de idade. Eu pensava em Deus, eu fazia assim. Caramba. Aí eu fui num psicanalista também famoso no Rio à época, já morto, e ele me disse: escuta, você quer saber de uma coisa? Você é um cara que... Eu não sou religioso, não entendo nada de Deus, mas eu acho que você tem Deus, cara. Eu acho que você tem tanto Deus na tua vida, acho que você podia até esquecer de Deus para sempre, porque Deus está contigo mesmo. Esquece Deus e vive a tua vida em paz. Aí o Betinho disse: Caio, foi a minha salvação. Quando eu falei: Deus, olha, desculpa, não vou mais falar, não vou mais pensar, não vou mais rezar, não vou mais mencionar, mas o que eu sou. Pronto, foi a minha libertação. Aí nós ficamos amigos e ele me perguntou: você acha que eu preciso ficar curado daquilo e começar agora a falar em Deus de um outro modo? Eu digo: não, você está bem? Eu estou muito bem. Estou inclusive morrendo há muitos anos em paz. Aí depois ele me disse: eu estou tão bem que quando eu morrer, me faz um favor, me sepulta. Que foi a maneira mais singela dele dizer que ele queria que no final da vida dele a associação que ficasse fosse aquela que na história ele não manifestou pelo trauma que ficou nele, mas que no coração ele não negava, se aquilo não fosse um assunto a ser chamado, porque ele não tinha conseguido resolver no curso da vida a dor, ou de experiências, ou de quase experiências, ou de ameaças que chegaram a ele e a muitas outras pessoas do círculo dele de amizades. Então, tem muita gente que chega com essa história e eu acho que a melhor maneira de ajudá-las em Deus é não tratar do nome de Deus, porque o nome de Deus, na cabeça da maioria das pessoas, não representa Deus. Representa o pai, representa a mãe, representa o pastor, representa o papa, a religião, representa um avô severo, representa a família. Deus é tudo na cabeça das pessoas, menos Deus. Deus é o trauma, na maioria das vezes. Então, quando Deus é o trauma, eu não preciso conversar de Deus com as pessoas. Eu as destraumatizo, mostrando como o amor de Deus não precisa do nome de Deus para fazer todo o bem a todo mundo. Aí quando o cara vai percebendo isso, ele vai se destraumatizando de Deus, porque ele vai discernindo quem Deus é e o que Deus não é. Mas isso é apenas na liberdade que eu tenho. Gente querida, muito obrigado. Muito obrigado você, Caio. A gente Obrigado, só tem a agradecer. Desculpem a pressa, a demora, a correria que eu ainda tenho que correr para tocar esse programa adiante. Caio, só uma dica para quem está em casa e para as garotas aqui. Eu até baixei, mas sei que você está querendo no intervalo. É só escrever lá no seu site, na busca, estudante de psicologia.
Estudante de psicologia. Que tem uma questão fantástica, que eu já li esse texto há muito tempo, já li ele 500 vezes. Ah, é? Que fala sobre tudo que você está falando aqui, como que Jesus vê essa parte. Eu até tinha esquecido desse meu texto lá. Esse texto é fantástico, eu peguei ele aqui, mas a gente tá sem tempo. É só digitar lá no caifab.net. Tem um campo de pesquisa lá, de psicologia. Estudante ou psicologia, você chega no texto. Maravilhoso. Tá bom?